vulnerabilidade de manguezais do sul e sudeste do Brasil às mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, é uma constatação no estudo publicado em 2023, em capítulo do livro Tropical Marine Environments of Brazil, da editora científica Spring Nature, por pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de São Paulo. Para falar a respeito, recebemos na nossa entrevista 182 do programa Vozes dos Biomas, o geólogo Pedro Walter Martins e Souza Filho, doutor na área de Geologia Marinha e Sensoriamento Remoto Geológico, que é professor da UFPA e também pesquisador do ITV e autor principal do estudo. Pedro, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E hoje nós vamos tratar de um tema super importante, que é a questão da conservação dos manguezais. E gostaria que você pudesse explicar para a gente o estudo que foi feito, né, o mapeamento, e quais foram as principais conclusões. Tá bom. Então, nesse estudo que a gente desenvolveu, nós estudamos como foi a dinâmica desses manguezais de 2008, até 2016. Então, nós percebemos que esses manguezais estão num processo de retração, de redução de área, exceto no estado do Rio de Janeiro. Então, muito disso tem a ver com processos naturais, que ocorrem relacionados com assoreamento, com erosão, e muitos deles também estão relacionados com processos de uso, que estão relacionados com a mudança da cobertura vegetal, ou seja, você corta manguezal e substitui ele por outras formas de uso, como estacionamentos, shopping centers, áreas urbanas de um modo geral. Quais são as principais motivações para essa perda? Assim, é questão de gestão pública, plano diretor, o que acontece, para haver esses problemas? Os manguezais brasileiros, eles são muito bem protegidos por lei. Então, para quem não sabe, acho que é um dos ecossistemas protegidos há mais tempo, desde a época do Império, da época de Dom Pedro chegou no Brasil, já existiam leis que protegiam tornavam os manguezais como áreas de preservação permanente. E até hoje persiste, na nossa Constituição de 88, os manguezais eles são tidos como áreas de preservação permanente. Depois, mais recentemente, eles foram protegidos pela construção de diferentes unidades de conservação, seja unidades de conservação de uso restrito, como parques nacionais, até como de uso sustentável, como as reservas extrativistas. Então, o que a gente tem percebido é que não é falta de legislação que tem feito com que a gente tenha conversão do espaço do manguezal para outros diferentes tipos de uso, mas sim mesmo problemas muitas vezes relacionados com tomadas de decisão políticas, e relacionadas com áreas de expansão urbana. Então, os manguezais têm perdido muito espaço para áreas urbanas, e mais recentemente a gente tem observado que com essas tendências de subida do nível do mar, de erosão, de inundação, a perda de manguezal por processos erosivos também tem aumentado muito ao longo do litoral brasileiro, principalmente no sul e no sudeste. E o sudeste tem um viés super importante, porque a planície costeira do sudeste, ela é limitada, pela Serra do Mar, pela Serra da Mantiqueira, que são áreas bastante altas, e qualquer subida no nível do mar faz com que o manguezal não consiga se deslocar rio acima. Então, todo o processo ligado à inundação, no sul e no sudeste, tem causado perdas nas áreas de manguezal. E isso tem provocado também, em virtude dessa frequência de inundação, você tem assoreado muitas áreas de manguezal. E aí, o manguezal morre em virtude dessa inundação,
e aí vem o poder público e faz uso desse espaço, né, seja público ou privado. Se tem as maiores áreas de manguezal no sudeste hoje são nas baías, né, então as baías de Guanabara, a baía da região na Ponta do Mel, né, na Baixada Santista, né, então você tem grandes áreas de manguezal ainda conservada, né, são as áreas mais baixas, mais planas, né, que você tem uma expansão do que a gente observa ainda uma expansão do manguezal, e não a retração. E Pedro, com relação à questão da perda de manguezais, o que, que isso acarreta para todo o ecossistema e para todas as pessoas, né, para a qualidade de vida no entorno também? Os manguezais têm uma função ecológica muito importante, né, então eles são áreas, consideradas como berçário, né, para muitas espécies marinhas, né, que a gente tem. Então, quando você reduz essa área de manguezal, você está reduzindo áreas, né, propícias para a reprodução de muitas espécies, né, incluindo os caranguejos, alguns e peixes marinhos que têm a sua vida juvenil, dentro dos estuários e depois na vida adulta saem para o mar. Então, se você reduz a área de manguezal, você reduz também a produção marinha, né, principalmente pesqueira, num futuro bem próximo. Então acho que esse é um dos principais problemas ligados à perda da área de manguezais. Olha, a gente tem algumas áreas críticas, né, ali principalmente na região da Baixada Santista, na região próximo no litoral sul de Santa Catarina, né, na região de Laguna, principalmente relacionada com as inundações mais frequentes, que tem tornado a laguna cada vez mais doce, né, e isso causa problemas com a ecologia do ecossistema como um todo. Mas acho que de um modo geral, o que a gente pode perceber, né, é que o poder público tem que ficar mais atento para a conservação desses espaços, né, onde o manguezal existe, né, e onde você tem essa substituição. Então eu não diria que a gente consegue implantar essa política olhando em larga escala, né, mas eu acho que se a gente olha em escala de município, né, eu acho que cada prefeitura tem um papel importante aí no contexto da conservação das suas áreas de manguezal, né, tornar isso uma prioridade, né, dentro dos planos de gerenciamento costeiro municipais, né. Acho que essa que é a saída para a gente conservar os manguezais, é olhar a nível de unidade municipal, né, e não olhando como estado, como federação, porque a redução de área, né, se dá em pequenas escalas, né, então e esse somatório, né, de áreas suprimidas é que vão gerar então uma perda em escala regional, né. Então acho que é muito importante que as secretarias municipais, né, estejam atentas, né, para que não estabeleçam políticas e que coíbam, né, a supressão dessas áreas e promovam, ao invés disso, a conservação. E as populações tradicionais, né? Porque há uma dependência muito grande, né? Uma relação também de conservação. O que, que se diga a respeito dessas populações que são afetadas? Acho que a população tradicional ela tem que ser, eh, ela faz parte desse processo, né. Então, existem dezenas de comunidades tradicionais que vivem dos recursos extraídos dos manguezais, né, feito o tanino, né, que é extraído para gerar tinta, a madeira, eh, as marisqueiras principalmente, né, pescadores. Então, esses atores, né, que trabalham e vivem do manguezal, têm que ser envolvido nesse processo participativo de conservação, né, porque a perda da área de manguezal, ela não se dá a partir desses atores, e sim a partir de grandes empreendimentos. Então acho que as prefeituras contando com esses atores como
fiscais, né, do processo de degradação, a gente vai conseguir promover uma política de conservação, inclusive promover ações, né, de educação ambiental que visem a conservação dos manguezais. E sem dúvida alguma são os principais atores atingidos por esse processo de redução de área de manguezal. Pedro, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, né? O que você acha pertinente, assim, de contribuição desse mapeamento? O que pode repercutir, né? E se vai ter continuidade, né? Para vocês fazerem um histórico também, para ver se há melhoria, se não há, né? Como é que está a situação? Esse ano a gente está fazendo uma atualização, né, de toda a cartografia dos manguezais do Brasil, né, para o ano de 2023 ou 22, né, para a gente ver como está, né, os manguezais hoje, como foi esse avanço, né? E esses estudos são super importantes porque eles mostram o status, né, atual da extensão das áreas de manguezal, né? Então é, é pouco, né? Mas ao mesmo tempo é extremamente importante porque o primeiro passo para a gente avaliar o status de conservação do manguezal é a gente observar em larga escala como está a evolução da área do manguezal em todo o país, né? Uma vez detectado onde a gente tem áreas de redução, áreas de expansão, a gente pode então estabelecer algumas políticas, né, com vistas à conservação, inclusive mapear quais são as comunidades, né, mais afetadas por esse processo, né, de degradação. Então, acho que hoje é raio-x, né, dos manguezais brasileiros, né, para a sociedade, para que o poder público, então, possa tomar decisões mais assertivas com vistas à conservação de um dos mais importantes e mais ameaçados ecossistemas do planeta. Obrigada, Pedro. Obrigado, um prazer.